E aí, seus procrastinadores? Eu sou o Pacheco e este não é um vídeo motivacional. Se você veio até aqui procurando por motivação para continuar o seu dia, para dar aquele primeiro passo num projeto ou para o que quer que você deseje fazer, saiba que este vídeo é para você também, mas ele não tem em momento algum a intenção de te deixar motivado para fazer alguma coisa. No máximo, ele tem a intenção de te dar ferramentas para dar esse primeiro passo que você tanto deseja. Alguns meses atrás, mais aproximadamente ali em agosto de 2019, eu iniciei o projeto O Procrastinador, que era um podcast para falar sobre desenvolvimento pessoal e produtividade, além de saúde física e mental. Quando eu criei o canal e quando eu criei o podcast, eu fiz um primeiro episódio porque eu estava totalmente motivado e empolgado para fazer aquilo acontecer. E foi muito massa fazer aquela primeira produção e eu me dediquei com muito afinco em fazer para ficar legal e ter uma visão artística que eu pensava naquela época ali sobre aquele podcast, e eu realmente me envolvi bastante naquilo e passei quase que um mês inteiro só vibrando naquela frequência de fazer o projeto acontecer, e ação, e ação, e ação. Só que depois que eu lancei esse primeiro episódio, meio que isso sugou toda aquela motivação, toda aquela energia que eu tinha carregado em mim para fazer aquilo acontecer, e eu simplesmente fiquei incapaz de fazer qualquer coisa relacionada ao projeto. E durante todo esse tempo eu sentia como se eu necessitasse de alguma luz, algum clique especial que fosse acontecer dentro de mim, dentro do subconsciente, dentro da minha mente, no meu coração, eu não sei. Mas eu sentia como se eu precisasse desse estalo, desse clique que ia acontecer lá nas profundezas do meu ser e ia me trazer de volta para aquela ação e para aquela vontade absoluta de fazer aquilo acontecer. E eu acho que isso é um sentimento até bem comum e que provavelmente muitas pessoas que estão aqui vendo esse vídeo vão se identificar. A gente vive sempre procurando formas de se motivar para fazer as coisas, formas de ganhar essa potência de agir, essa energia que faz com que a gente realmente saia do marasmo e comece a fazer aquilo que a gente deseja fazer. Só que a motivação ela é uma força de potência muito baixa, ela pode ser vencida por qualquer das forças da nossa psique e é bem provável que a sua preguiça seja muito maior do que a motivação que você pode ganhar vendo um vídeo na internet, por exemplo. Motivação é um estado momentâneo de ser. É um pedaço de tempo onde você tem aquela vontade de fazer as coisas, mas depois que passa esse estado de superpotência e vontade de agir, como é que ficam as coisas? No meu caso com o podcast, depois que passou essa primeira onda de motivação e vontade, onde eu tinha aquele super propósito de fazer aquilo acontecer e aquela vontade abundante de fazer aquilo acontecer, eu meio que entrei num buraco onde eu fiquei um pouco dependente de me sentir daquele jeito de novo para fazer outro episódio do podcast. E olha, isso durou por uns 6 a 7 meses, porque eu só voltei a produzir no início de 2020 e fiz um episódio falando justamente sobre motivação, que eu vou linkar aqui embaixo para que você possa ouvir se você tiver interesse. E nesse episódio do podcast eu explorei esse conceito e me questionei bastante sobre o que era essa tal motivação para mim e por que ela era tão importante. Motivação traz a ideia de que você precisa de motivos que gerem ações. Ou seja, você precisa estar num estado de espírito alegre, feliz, animado, empolgado e pra frente e com uma intenção forte de realizar aquelas ações. Ou seja, você precisa de uma condição especial para que o seu corpo e a sua mente reajam à sua vontade de fazer algo. E ao longo desse tempo onde eu caí numa procrastinação absurda e acabei não conseguindo colocar o meu projeto pra frente como eu gostaria de ter feito, eu fui chegando a certas conclusões a respeito do porquê que a gente sente que é tão necessário ter esse clique dentro da gente para poder tomar um primeiro passo. Imaginem os nossos ancestrais 70 mil anos atrás nas savanas. Imagine o quanto aqueles eram ambientes absolutamente extremos, onde tudo que estava ao redor daqueles seres humanos estava tentando
tentando tirar a vida deles. Isso significa que sobrevivência para nossa espécie é algo levado muito a sério. Portanto, nós evoluímos destes seres de 70 mil anos atrás para seres que vivem numa sociedade muito mais complexa e tecnológica, mas que ainda possuem esse gatilho primitivo da sobrevivência. E isso faz com que o seu cérebro faça diversas coisas. Uma das coisas que esse gatilho da sobrevivência dispara é uma gestão muito rigorosa da sua própria energia vital. Nós somos preguiçosos por natureza, nós evoluímos para ser preguiçosos porque lá no fundo do cérebro ele entende que a gente precisa sempre ter uma reserva extra de energia para caso aconteça algo que necessite que a gente haja ali rapidamente para sobreviver, como era há 70 mil anos atrás. Só que a gente não vive em ambientes tão extremos como vivíamos antigamente e é bem provável que a maioria das pessoas aqui nunca tenham nem visto um animal de grande porte perto delas ou algo que de fato as ameace. E essa preguiça genética que nós herdamos dos nossos ancestrais se torna em procrastinação crônica nos dias de hoje e muitas vezes nós caímos em armadilhas que fazem com que a gente acredite que está saindo desse estado estático de procrastinação e entrando num movimento de produtividade, só que são ideias que podem barrar a gente em um determinado estado desse movimento de produtividade. E eu acredito que esse conceito de motivação como ter um motivo para gerar uma ação é algo muito perigoso, porque pode ser uma dessas armadilhas que eu acabei de dizer. Você pode acabar ficando dependente de ver, por exemplo, vídeos do David Goggins. Se você não conhece o David Goggins, é esse cara aqui, ó. 19! Você pode acabar ficando dependente de consumir coisas que façam com que você se sinta motivado. Olha a moto! E olha, eu não tô querendo dizer aqui que motivação não exista e que ela não possa ter o seu espaço na sua vida. A minha ideia é que você não fique preso a uma necessidade de estar consumindo sempre coisas e ouvindo pessoas falarem e buscando por ideias que façam com que você se motive. E entre o primeiro episódio do podcast Ô moto passando. E entre o primeiro episódio do podcast O Procrastinador e o segundo episódio, onde eu falo sobre motivação, eu cheguei à conclusão que a gente pode tentar fazer uma engenharia reversa nessa palavra e fazer com que ela se torne algo mais ativo, mais consciente, que nos ajude de fato a, além de dar o primeiro passo, ter consistência nesse caminho que a gente escolheu trilhar. Troque a ideia de que motivação são motivos que geram ações para ações que gerem motivos. Dê você mesmo o primeiro passo ativamente, não pense, só faça. Não interessa o que você precisa fazer, que seja começar a organizar o grande projeto que é o sonho da sua vida, ou que seja viajar, eu não sei o que você quer fazer, isso é você que vai responder, mas dê o primeiro passo para que esse primeiro passo, esse esforço, esse sacrifício que você vai fazer, vai te gerar um motivo para dar o próximo passo, e o próximo passo vai gerar um outro motivo para dar o próximo passo e assim sucessivamente. E o legal disso é que à medida que você vai engrenando nessa ideia de fazer um sacrifício para tomar uma ação para que assim você tenha motivos, a sua potência de agir, a sua potência de viver vai crescer muito exponencialmente. Essa ideia é de fato uma forma da gente tomar mais responsabilidade sobre determinados gatilhos da nossa mente. A gente não pode ficar dependente da motivação porque ela, como eu disse antes, é uma força de baixa potência. Mas se a gente cria essas ações que geram novos motivos e aos poucos a gente vai mantendo, isso vai se tornando consistente. E consistência, por sua vez, leva a disciplina. E olha, você não pode contar com a motivação para continuar no seu caminho, mas você pode contar com a disciplina. Disciplina é uma força de alta potência e por isso é muito difícil de atingir. Eu não estou querendo dizer que, nossa, agora você vai chegar lá, vai falar, beleza, eu vou tomar minha ação aqui, acabou, vai dar tudo certo, porque não é assim que vai funcionar. Mas dá o primeiro passo e buscar manter-se nesse passo, mesmo que você falhe algumas vezes, é muito importante para quem realmente quer atingir um estado de mais produtividade, felicidade, realização, contemplação da vida. E olha, não me leva a mal, isso é só uma ideia que eu tive e é o meu ponto de vista, e eu não estou dizendo aqui de forma alguma que isso é uma verdade absoluta. Até porque às vezes você tem uma prática totalmente diferente da minha e que para você traz resultados incríveis. E se você tem uma prática
prática dessa, comenta aqui embaixo e vamos engrandecer esse debate. E se você comentar aqui embaixo ou não comentar, considera dar um like no vídeo se você achou interessante esse conteúdo e se inscrever no canal, porque eu vou estar aqui diariamente falando com essa câmera, no meio da rua provavelmente, tentando vencer essa ansiedade social que me fez até engasgar agora, para trazer esse conteúdo até aqui e falar de coisas que são relevantes para mim e que eu acredito que sejam relevantes para as outras pessoas também. Portanto, é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, aqui no canal do Procrastinador nós já temos vários episódios do podcast postados. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para que você possa ir lá no Spotify, se você preferir, ou em qualquer outra plataforma de áudio e escutar os nossos podcasts, beleza? Eu sou o Pacheco, vou ficando por aqui e até uma próxima.